Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei continuar o tema normalização. Pessoal, nós vimos na videoaula passada que a normalização é uma solução normalmente empregada para lidar com o problema da escala dos atributos de um dataset. E aí eu ensinei duas abordagens para normalizar um atributo ou atributos de um dataset. Uma abordagem bem simples e a outra abordagem chamada de standard score ou pontuação padrão. Beleza? E aí, pessoal, o que ocorre é que o standard score ele possui um problema. Essa abordagem de normalização ela é muito influenciada por valores atípicos, ou seja, valores discrepantes. Por exemplo, se todos os 100 funcionários de uma empresa X ganham US$ 10 por hora, mas o CEO faz 6 milhões por ano. O salário médio por hora é US$ 38 por hora. Beleza? É o resultado, né, desse cálculo aqui. Ou seja, 38 horas por hora. Não é um salário médio ruim. Beleza? No entanto, é possível constatar que, que a média ela é grandemente influenciada por valores atípicos, certo? Então, devido a esse problema com a média, a fórmula da pontuação padrão, o standard score, ela é frequentemente modificada, beleza? E aí, eu vou ensinar agora uma terceira abordagem para realizar a normalização, que é a pontuação padrão modificada. Beleza? Então, pessoal, para calcular a pontuação padrão modificada, vocês deverão substituir a média na fórmula abaixo pela mediana, ou o valor do meio. E substituir o desvio padrão pelo que é chamado de desvio padrão absoluto. Beleza? Certo? Onde o micro é a mediana. Dessa forma, pessoal, a, a fórmula para calcular a pontuação padrão modificada é exatamente essa daqui. Ó. Pontuação padrão modificada é igual a cada valor menos a mediana dividido, certo? Pelo desvio padrão absoluto. Está aqui o desvio padrão absoluto. Beleza? Então a gente vai ter que aprender a calcular a mediana. A gente vai ter que aprender a obter a mediana. De modo que seja possível subtrair cada valor, cada valor da coluna ou do atributo, certo? Que possui o problema da escala, menos a mediana, dividido pelo desvio padrão absoluto. Beleza? Então vamos lá. Eu imagino que vocês já devem ter estudado sobre mediana, mas eu vou relembrar. Pessoal, para calcular a mediana, vocês devem organizar os valores
do atributo, ou seja, da coluna que possui o problema da escala, do menor para o maior. E escolher o valor do meio, certo? Se houver um número par de valores, a mediana é a média dos dois valores intermediários. Deu para entender? Beleza. Vamos então agora calcular a, a pontuação padrão modificada. Então observe aqui no lado direito que tem um fragmento de um dataset com duas colunas, né, nome e salário. Nesse exemplo, essa coluna salário, esse atributo salário é o que possui o problema da escala. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a mediana, é obter a mediana. Então para isso a gente vai ordenar, certo? Os valores da coluna salário do menor para o maior, certo? Como há um número igual de valores, a mediana é a média dos dois valores intermediários. Quais são os valores intermediários? 69.000 e 70.000. Beleza? Então tá aqui, ó. A mediana, 69.000 mais 70.000 dividido por 2 é igual a 69,500. Beleza. Próximo passo agora é calcular o desvio padrão absoluto. Beleza? Aplicando aqui ó, a fórmula, a gente obteve o valor 19,125. Vamos entender isso aqui. Ó. Então vamos lá. O desvio padrão absoluto é igual a 1 dividido pela cardinalidade de x. A cardinalidade de x é 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Certo? Vezes a somatória dos valores correspondentes à diferença de cada valor pela mediana. Beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. 43.000 menos 69.500, mediana. Esse valor aqui, né? Menos 69.000, mediana. Mais, próximo valor, 45.000 menos a mediana, 69.500. Mais 55.000 menos 69.500. Ok? Mais, e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? E aí, como eu já falei, né, desenvolvendo o cálculo, o resultado obtido será 19,125. Ok, então nós já obtivemos a mediana e o desvio padrão absoluto. Agora nós vamos calcular a pontuação padrão modificada para o usuário Ian. Aplicando a fórmula, certo? Observem aqui o resultado. Então vamos lá. Cada valor menos a mediana, certo? Então 75.000 menos a mediana, né? 69,500, dividido pelo desvio padrão, e vai ser igual, né, a 5,500 dividido por 19.125, que vai dar 0,2876. Beleza? Deixa eu retornar aqui, ó. Tá aqui o Ian, ó. 75. Né? 75.000. Então a ideia, pessoal, é calcular a pontuação padrão modificada para cada valor, beleza? Para obter a pontuação padrão modificada, que é o valor normalizado. É o valor normalizado de 75.000. Deu para entender, pessoal?
atividade. A tabela a seguir mostra a contagem de reprodução de músicas. E aí a ideia é que é, você pode padronizar os valores usando a pontuação padrão modificada, certo? Então nós temos aqui as músicas, a quantidade de player, né? E aqui nessa coluna a gente pode colocar aqui o valor correspondente obtido através da pontuação padrão modificada, beleza? Então eu vou resolver aqui para vocês, ó. Vamos seguir aqui aqueles passos. O primeiro passo é calcular a mediana, obter a mediana. Como é que a gente vai fazer isso aí? É bem simples, né? A gente vai colocar os valores em ordem do menor para o maior, certo? Os valores em ordem do menor para o maior. Nós vamos selecionar o valor do meio, 12. Então a mediana é igual a 12. Segundo passo, nós vamos calcular o desvio padrão. Então vai ficar 1 dividido pela cardinalidade, que é 5, certo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes a somatória da diferença entre cada número e a mediana. Beleza? Desenvolvendo o cálculo, né? Vai ficar 1 sobre 5 vezes 26, que é igual a 5,2. Beleza. Então já obtivemos a mediana e o desvio padrão. Desvio padrão absoluto. Passo 3. Agora nós vamos calcular as pontuações padrões modificadas para cada valor. Beleza? Para cada valor. Então, ó, a pontuação padrão modificada para o primeiro, né, para o primeiro track aqui, primeira música, foi igual a 1.7307692, certo? Para o segundo, né, para a segunda música aqui, ó, 0.5769231. Terceiro, 0. Esse quarto aqui, Europa, é 1.7307692. E a última música, né, menos 0.961 538. Aqui é menos, né? Menos 1.730 7.692. Então a gente observa aí através desses resultados que houve uma normalização. Uma normalização desses valores aqui. Beleza, pessoal? Então assim, essa abordagem ela não é tão complicada, ela dá um pouco mais de trabalho, né? Mas é uma outra abordagem para normalizar, beleza? Normalizar os valores de uma coluna que possui o problema da escala. É importante, pessoal, realizar essa normalização para evitar, né, que o algoritmo de filtragem ou de recomendação faça recomendações que não sejam adequadas, não é? Tudo bem? Então, eu já me adiantei falando quando nós devemos normalizar, certo? Mas vamos entender realmente essa situação melhor, né? Pessoal, a normalização ela faz sentido quando há escalas, né? Quando há escalas ou valores, vamos dizer assim, né? Com discrepância, né? Escalas com diferentes dimensões, onde há uma variação significante dos valores. Né? No exemplo da música, havia uma série de atributos que variavam de 1 a 5, e depois, ao adicionar a coluna BPM, poderiam variar de 60 a 180. Estão lembrados disso? Né?
No exemplo do site de relacionamento, de namoro, havia também uma incompatibilidade de escala entre o atributo idade e salário, certo? Observem aqui mais um exemplo. Ó. Suponha que eu esteja sonhando em ser rico, né, e comprar um apartamento lá na Ponta Negra. E aqui tem, né, a tabela, né, o dataset com os valores. Aqui a gente vê, né, o problema da escala novamente, certo? Principalmente aqui, ó, tá aqui o problema da escala, né, nessa coluna aqui. Como a escala de uma das características, neste caso, é o preço pedido, como já havia falado, é muito maior do que as outras, ela vai dominar qualquer cálculo da distância. Tudo bem? Ter 2 quartos ou 20 terá um efeito, um efeito pequeno sobre o cálculo da distância. Por exemplo, entre duas casas, durante um processo de filtragem, certo? Então, pessoal, nós devemos normalizar quando? Vamos lá. Primeiro, nosso método de filtragem calcula a distância entre duas entradas com base nos valores de seus atributos. Beleza? 2. A escala das diferentes características é diferente, especialmente quando é drasticamente diferente. Eu já tinha falado isso. Né? Por exemplo, a escala do preço pedido em comparação com a escala do número de quartos. A gente viu aqui, ó. Certo? Beleza. Vamos olhar agora uma outra situação. Considere uma pessoa dando avaliações positivas e negativas para artigos de notícias em um site de notícias. Tudo bem? Aqui ó, a gente visualiza uma lista que representa as avaliações de um usuário com relação aos artigos em valores binários. Tudo bem? Então vamos supor que 0 corresponde a uma avaliação negativa e 1 com uma avaliação positiva. Tá bom? O slide repetiu, mas ficou claro que num cenário como esse aqui, com esse tipo de escala, não há necessidade de nós normalizarmos esses dados. Beleza? Não há necessidade. Em um outro caso, no caso do aplicativo Pandora, que eu já havia falado um pouco desse aplicativo, vocês devem lembrar na aula sobre filtragem baseada em conteúdo, que eu comentei que esse aplicativo ele usa a filtragem baseada em conteúdo, onde profissionais da música foram contratados para que eles analisassem as músicas que fazem parte, né, da base de músicas que o Pandora possui. E esses músicos eles foram contratados para analisar as músicas de modo a analisar as características das músicas e pontuar essas características. Vocês estão lembrados disso? Numa escala de 1 a 5. Certo? Então, num cenário como esse, numa aplicação como essa, devemos normalizar ou não? Ou seja, provavelmente, se a gente não normalizar, isso não vai trazer nenhum prejuízo à precisão do algoritmo, certo? Porque, vejam só, a escala ela varia de 1 a 5. A escala das colunas, dos atributos correspondentes às características da música. Então, num cenário como esse, não é necessário normalizar. Mas, se a gente normalizar, nada impede que a gente normalize, mas se a gente for normalizar, é importante ter em mente
que há um custo computacional envolvido com a normalização. Por quê? Porque haverá um número maior de cálculos. Está entendendo? Então a gente tem que ter um cuidado na hora de decidir se nós iremos normalizar ou não. É importante que seja feita uma análise, né, do dataset. Beleza? Normalmente é interessante a gente comparar empiricamente os resultados da filtragem quando nós usamos dados regulares e normalizados. E dessa forma selecionar a melhor abordagem, a que oferece o melhor desempenho. Beleza? Eu sei que essa aula e a aula anterior, ela é uma aula, vamos dizer assim, matemática. E tem algumas pessoas que não curtem, né, essa parte, mas ela é muito importante, pessoal, porque faz muita diferença no desempenho de um algoritmo de filtragem, de um sistema de recomendação. Saber, vamos dizer assim, pré-processar os dados, o dataset, que o algoritmo de filtragem ele vai explorar para realizar a filtragem, executar a recomendação. Então, normalizar ou não normalizar, saber quando realizar essa tarefa, implementar essa operação, é muito importante para que você possa desenvolver um sistema de recomendação que tenha um bom desempenho. Certo? São detalhes importantes que é importante aprender. Tá bom? Bom, como é de praxe, eu sempre deixo uma atividade. Então, eu gostaria que vocês tentassem desenvolver em Python um código para normalizar a coluna ou o atributo de um dataset X. E para normalizar, use qualquer uma das formas apresentadas. Beleza? Tentem fazer isso aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção e a gente volta a se ver na próxima videoaula. Forte abraço.